Oi gente, aqui quem fala é o João Pedro Cursar do terceiro Design e juntamente com a ajuda das alunas Esther, Isabel, Maria e Juliana, a gente vai fazer para vocês aulas sobre a história do Brasil. E bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula. Então tá, para dar um início é importante a gente ressaltar que esse começo da história do Brasil são divididos em 5 períodos, né? O pré-cabralino, que é o que nós vamos falar na aula de hoje, o pré-colonial, o colonial, imperial e o republicano. Então, para a gente dar uma ida lá para o início, nós temos que lembrar que a história que a gente normalmente vê, que é contada para a gente, é sobre a chegada dos portugueses e tudo mais, com Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, na região onde hoje é a Bahia. E é importante a gente ressaltar uma coisa que não é muito dita, mas naquela época, quando eles chegaram e diziam que esse é o nosso descobrimento do Brasil, naquela época já existiam diversos grupos étnicos aqui, de indígenas aqui no Brasil, que habitavam, pelos cálculos, né, já há mais de 60 mil anos. Então, esse descobrimento, né, vamos ver aí se foi mesmo um descobrimento. Bom, o Brasil é o resultado histórico de diversos projetos distintos que se sucederam em uma delimitação geográfica específica. Primeiro, tratava-se de um projeto de conquista. Depois, um projeto de colonização. Já no século XIX, um projeto de império e de constituição de um Estado-nação. E, por fim, um projeto de Brasil-República, que é o que se tenta manter até hoje. Bom, o período pré-cabralino refere-se ao tempo que antecede a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui nas terras onde hoje se tornariam o Brasil. Esse período foi marcado pela presença dos povos indígenas que habitavam a região há milhares de anos antes da chegada dos colonizadores europeus, como eu disse antes. Diversas tribos, cada uma delas com suas próprias culturas, línguas e diversas práticas, como a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais oferecidos pelo nosso Brasil. Com a chegada dos jesuítas, em meados do século XVI, que tinham como objetivo pregar o evangelho e catequizar os indígenas, uma série de obras gramaticais foi produzida com o objetivo de normatizar algumas línguas dificultosas da colônia, já que o principal sistema de comunicação utilizado pelas sociedades indígenas era a linguagem oral. Assim, se descobriu que existiam 4 grupos linguísticos principais, sendo eles os Tupi-Guarani, os Caraíba, os Macro-G e os Arawak. Desses troncos linguísticos, como também são chamados, derivam uma série de grupos étnicos e variações linguísticas que dão origem aos idiomas indígenas modernos. Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, o território brasileiro era habitado por diversas tribos indígenas, cada uma com suas próprias línguas, culturas e modos de vida. Agora eu vou falar algumas tribos que existiam naquela época. Os Tupinambás, que eles ficavam no litoral do atual estado da Bahia, os Guaranis, que ficavam no sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, os Pataxós, que ficavam na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, os Guaianás, na região do Rio Paraná, o Caiapós, na região do Mato Grosso, e os Chucurus, que ficam onde hoje é o Alagoas. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e prestado atenção. Então, agora no final vai ter algumas atividades para vocês fazerem. Não é obrigatório, obviamente, mas se vocês fizerem vai ajudar bastante vocês, porque vai dar uma treinadinha aí. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.